Amém, igreja? Amém. Agradecido ao nosso grupo Vocalize. A falar nisso, pediram aqui atrás para que eu me apresentasse. Irmão, o senhor se apresenta o pessoal? Tá, já foi apresentado de manhã cedo, mas eu falei, irmãos, tem 2 grupos aqui. Quero apresentar o Vocalize. Por gentileza, novamente, podem ficar em pé, por gentileza. Só para vocês olharem para eles aí. Esse aí ó, é o grupo Vocalize. Amém? Amém? Podem sentar, por gentileza. Agora eu vou apresentar um outro grupo para vocês, tá bom? É o Acompanhalize. Tá? Sou eu, Denison. Cadê o Miguelzinho? Meu filho, está ali atrás. E cadê o Caleb? Está aqui o Caleb, que é irmão do maestro. Aqui o nosso poderoso Lucas. Então, esse é o grupo, o segundo grupo que não foi... Ah, não, claro. Temos um negão ali, o meu querido amigo Jackson. Está ali, grandão ali, ó. Não, tu já é do grupo já. Tu ia atrás, tá? Temos o Jackson. Jackson, fica em pé, por gentileza, aí, para te conhecer. Esse rapaz bonito, garboso aí, ó. Um dia eu chego lá, é o nosso amigo Jackson, tá? Esposo da Andréia. Então, esse é o grupo Acompanhalize, tá? E eu estava perguntando aqui como que realmente é o nome da igreja. É Leões da tribo de Judá, Leão de Judá ou Leões da tribo de Judá? Leão de Judá? Tá vendo, Gui? Fazendo eu errar aí. Falei, é Leão de Judá. Muito bem, muito bem. Então, a todos os nossos irmãos aqui, os leões e as leoas, que Deus possa nos abençoar. É claro que é uma referência ao nosso Cristo, né? A gente sabe disso. Então, eu fico muito feliz em conhecer a igreja. Eu não conhecia essa igreja, né? E fico muito feliz, Deus me der a oportunidade de estar aqui com vocês para dividirmos a palavra nesta manhã. Sem mais delongas, eu quero dizer para vocês que já são 10 horas e 55 minutos, termina 11 horas, eu tenho 5 minutos, é isso? Não? Então, olha só, tem um relógio lá, 5 para as... Eu quero só deixar registrado que são 5 para as 11, tá? Mas já que os irmãos, eu pensei, fiquei mais feliz, os irmãos já merendaram, já, né? Nós podemos ir um pouquinho mais adiante. Irmãos, mais sem delongas, vamos abrir nossa Bíblia, vamos lá? E vamos primeiro orar ao Senhor, por gentileza, eu pedi que baixe suas frontes, para orarmos ao Senhor, para que Ele nos dê o Espírito Santo, para que nós possamos compreender a palavra que vai ser aberta nesta manhã. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nesse momento eu te peço uma bênção especial, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor Deus, que está sendo aberta nesse momento, vai ser aberta, que o Senhor possa, através do teu instrumento miserável, pobre, cego e nu que aqui está falando, possa ser usado pelo teu Espírito Santo, para que também a minha mente, o meu coração, como as demais que aqui estão, essa palavra possa entrar nesses corações, nessa mente, Senhor, e se tornar uma realidade na vida de cada um de nós. Que possamos ter esse conhecimento que o Senhor nos dá a respeito deste assunto. É o que nós te pedimos. E em nome de Jesus nós agradecemos. Amém? Amém. Muito bem. Então vamos lá. Irmãos, eu gosto muito de falar a respeito das profecias referentes aos nossos dias. Porque essa é a nossa mensagem. Ninguém, irmãos, no mundo conhece o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que já aconteceu, segundo a Bíblia, na nossa história da humanidade. E nós, como igreja adventista do 7º dia, nós temos uma missão, e a nossa missão, ela se resume ali no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14. Amém. Eu ouvi um tímido amém ali, mas eu creio que todos já encontraram, né? Mas eu não encontrei, achei. Muito bem. Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 ao verso 12, nós encontramos ali 3 mensagens poderosas. E nós vemos que há anjos aí, voando pelo meio do céu, proclamando essas mensagens. Eu quero dizer desde já que, quem é esse anjo que aqui está proclamando essa mensagem? E houve silêncio no céu por meia hora. Quem é esse anjo, em Apocalipse 14, que vem proclamando essas 3 mensagens? Hã? Quem? A igreja, irmãos. Essa aqui é a nossa mensagem, essas 3 mensagens angélicas. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira. A primeira mensagem, ela já foi dada.
a segunda mensagem também foi dada. E agora nós estamos repetindo agora a segunda mensagem e proclamando também o que? A terceira mensagem. A igreja, ela vive para isso, a missão da igreja é isso aqui, irmãos, ó, capítulo 14 de Apocalipse, do verso 6 ao verso 12. Mas, irmão, o que é que tem nessas mensagens? Sabe qual o principal foco dessas mensagens que faz a diferença entre vida e morte? É a palavra chamada adoração. Nós fomos feitos para adorar. Deus nos criou para adorar. Agora de manhã cedo foi dito aqui na frente, pela Samanta, que nós, ao começar a adorar a Deus, Davi começava a tocar ele a harpa, adorar a Deus na frente de Saul, o espírito que perturbavam Saul, os espíritos malignos, começavam o quê? A sair dele. Sabe por quê? Porque a adoração verdadeira, ela nos leva a isso, a nos conectar com o nosso Deus e nos libertar de tudo que está ao nosso redor. Da tristeza, do ódio, do rancor, da miséria, da fome, tudo que nós vivemos nesse mundo. Então nós somos feitos para adorar ao Deus verdadeiro. Então, vamos começar? Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu já ouvi muito falar que essas 3 mensagens têm a ver com adoração, e tem a ver, é o foco. Mas é uma adoração que vai levar, sabe o quê? A um juízo. E um juízo que vai levar, sabe o quê? A uma sentença. Então nós vamos ver o aspecto da adoração em cada mensagem aqui. Vou tentar resumir o mais rápido possível. Que nós vamos ver que tem adoração em cada uma, que tem juízo, o que é isso? Um julgamento em cada uma, e que tem uma sentença também em cada uma. E aí, quero que você analise em que tipo de adorador você se encaixa nessas 3 mensagens. Até o final eu quero que você entenda e que você medite nesta palavra. 14, versículo 6 e versículo 7. Vamos começar aqui. Eu vou começar pela mensagem, não pela primeira mensagem, mas eu vou começar pela segunda mensagem, a partir do versículo 8. Versículo 8, é a segunda mensagem. Depois, no final, eu termino com a primeira mensagem. Vamos ver se nós encontramos aqui, nessa mensagem, a adoração, se nós encontramos um julgamento, e se nós encontramos o quê? Uma sentença, ou uma condenação. Capítulo 14, versículo 8, diz assim, ó. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo o quê? Ninguém achou ainda? Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu o quê? A grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Você observa que o verso é pequeno. Olha, vou repetir para vocês. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Você pergunta, irmão, beleza. Onde é que está aqui a adoração? Onde é que está aqui o juízo? Eu posso até ver um aspecto de condenação, porque falar que ela caiu. Não é isso? Onde é que está a adoração aqui? Irmãos, para nós entendermos o que é Babilônia, é preciso nós começarmos a estudar a Bíblia para entender o que é Babilônia. Babilônia na Bíblia, ela vem representada também por outros pseudônimos. Quer ver? Babilônia é a mesma coisa que o chifre pequeno. Já ouviram falar do tal do chifre pequeno? Já lá de Daniel? É o chifre pequeno. Babilônia também é chamada de a besta que saiu do mar. Apocalipse 13. Babilônia também é a grande prostituta do capítulo 17. Babilônia, lá em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, ela é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então nós encontramos vários pseudônimos para Babilônia. Mas eu quero falar sobre o julgamento de Babilônia. Nós temos aqui texto que fala sobre a adoração por Babilônia. Temos aqui, abram suas Bíblias aí, no livro de Apocalipse 13, versículo 4. Vamos ver se tem adoração aqui em Babilônia. Apocalipse 13, verso 4.
Amém? Diz assim, ó. Vamos ler o verso 3, tá? Porque a gente entende melhor. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de quê? De morte. Mas essa fera mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo quem? A besta. Essa aqui é a besta do mar, é Babilônia. Aí diz assim, ó. E adoraram quem? O dragão. E o que mais? Porque deu a sua autoridade a quem? E ao adorar, também adoraram quem? A besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então nós vemos aqui adoração. O diabo deu poder a um ser chamado Babilônia, aqui também chamado de besta, que saiu do mar. E esse poder que é dado a ela faz com que ela seja adorada. E quando você ou alguém adora a besta, ele também está adorando automaticamente a quem? O diabo. Então nós temos dois seres aqui, na segunda mensagem angélica, recebendo adoração. Aqui não é quem adora o foco, aqui é quem recebe adoração. Estão entendendo? Então é quem recebe a adoração. E agora, o que acontece com alguém que recebe adoração? No caso de Babilônia, uma adoração que é devida a Deus e o próprio diabo. Eles vão ser julgados, sim ou não? Vamos ver no texto. Abra sua Bíblia. Ezequiel 16, 38. Ezequiel 16, 38. Quem gostaria de ler para mim, por favor? Por gentileza, eu vou precisar da ajuda de vocês. Ezequiel 16, 38. Quero que a igreja participe. Quem achou, diga amém. Eu vou apontar, hein? Se não se voluntariar, eu vou apontar. Olha só essa parábola no capítulo 16, falando que Deus vai julgar esta mulher que traiu a quem? Ao nosso Senhor. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, as prostitutas, e como mulher sanguinária. Um outro texto, por favor. Alguém gostaria de ler? Apocalipse, capítulo 18, versículo 20. Uma outra pessoa lê para mim, por gentileza, para nós. Apocalipse 18, verso 20. Amém? Quem disse amém? Aqui, por gentileza, leia. Apocalipse 18, 20. Olha só, mais uma vez a palavra julgamento em relação à Babilônia. Alegra-te os céus, por quê? Já chegou o momento de julgar. E nós estamos julgando agora a Babilônia, isso é para o fim dos tempos. E Deus já está julgando a mesma. Um último texto. Não, no momento é só esse mesmo. Então nós vimos dois textos aqui, Apocalipse 18, 20. Não foi que foi lido? Foi. Que fala sobre o julgamento de Babilônia. Por que ela é julgada aqui? Ela é julgada porque ela recebe a adoração. Ela é julgada porque ela recebe o quê? Adoração. Quem é o único ser nesse mundo, nesse universo que é digno de adoração? Jesus. É Deus. Então ela vai ser julgada porque ela é sanguinária. Ela mata o povo de Deus, ela mata os seus profetas, ela mata o povo santo, ela pisa, ela humilha. E ela é julgada porque ela recebe o quê? Adoração. Então, outro texto aqui, para a gente entender melhor, é Apocalipse capítulo 16, verso 8. Só para entender que ele recebe adoração novamente. Apocalipse 13, verso 8, perdão. 13, verso 8. Amém? Quem foi que disse esse amém tão tímido aí? Ali, muito bem. Já vi que é boa de Bíblia. 13, verso 8. Não que os irmãos não sejam os demais, tá, irmãos? Só porque ela falou amém, entendi. 13, verso 8. Quem gostaria de ler?
Letícia, por favor. Muito bem, Letícia. O outro texto, Letícia, lê você. Outra pessoa lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Ela recebendo adoração, irmãos, e por isso ela é julgada. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, versos 4. Mana, lê para mim o 3, verso 3, por favor. Vocês estão vendo só a audácia? Isso é Babilônia. Isso é o homem da iniquidade, filho da perdição. Isso é a besta. Isso é a prostituta, capítulo 17, recebendo adoração. E nós vemos os textos em o que ela acontece com ela. Ela é julgada. É por isso que no capítulo 14, no verso 8, Babilônia vai fazer o quê? Cair, irmãos. No capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19, você vê esse julgamento. Quando você estiver em casa, você estuda melhor. Você vai ver esse julgamento. Ela é julgada porque ela recebe adoração e porque ela persegue o quê? O povo de Deus. Agora nós vamos ver a condenação dela, o veredito, a sentença dela. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 18, verso 8. Apocalipse 18, verso 8. Ela recebe a adoração que deveria ser dada a Deus, ela agora é julgada e agora ela recebe uma sentença. Quem é o próximo que vai ler? Samanta. Olha só, olha a sentença, ela foi julgada, daqui a pouco, irmãos, na nossa história vai acontecer isso, e nós vamos estar lá, se Deus assim permitir. Ela vai ser julgada, e num só dia, diz aí, ela vai receber a morte, o pranto e a fome. E ela vai ser o quê? Queimada. Quando fala um só dia, vem cá, num dia só, profeticamente a gente acredita ser aqui de um período de 1 ano, as pragas caindo sobre ela em especial. E no final ela é o quê? Queimada. Mais um texto para ver a sentença que cai sobre ela. 19, versículo 20 de Apocalipse. Quem vai ler para a gente? Apocalipse 19, versículo 20. Pode ler, por gentileza. Olha só. Ela é lançada viva dentro do lago de fogo e enxofre. Irmãos, isso aqui não está se referindo a depois da volta de Jesus, lá no milênio. É na volta de Jesus que isso vai acontecer com Babilônia. Deus julga ela porque ela recebe adoração, porque ela mata os seus santos, porque ela muda os seus mandamentos e agora ela recebe a sua condenação. Dentro de 1 ano as pragas caem sobre ela. Ela é rejeitada agora pelo mundo todo, porque ela enganou o mundo, ela enfeitiçou, e as pessoas viram que estavam erradas. Eles se afastam e ela agora é incendiada pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que ela é lançada viva. Essa é a sentença. E será a sentença de todo aquele que recebe o quê? A adoração. Então nós vemos aqui que no capítulo 14, versículo 8, a segunda mensagem angélica, nós vemos que Babilônia, por ser adorada, ela é julgada e ela é o quê? Sentenciada, ela é condenada a ser queimada no lago de fogo e de enxofre. Babilônia não representa apenas um ser, um homem, mas todo um sistema e todos aqueles que seguem também. Ficou claro? Aí a adoração, ficou claro o julgamento, ficou clara a sentença? Vamos para outra mensagem? Vamos lá? Estou tentando resumir aqui o máximo possível. Vamos agora para a terceira mensagem angélica.
Depois a gente vai para a primeira, terceira mensagem angélica. Vamos ver se nessa terceira mensagem também tem aí a adoração, se ela tem um julgamento e se tem uma sentença. Só um detalhe, aqui na mensagem 2, na segunda mensagem angélica, é quem recebe o quê? Adoração. Vai sofrer isso. Agora aqui, é quem adora. Olha, talvez você não receba adoração, mas agora aqui é para quem adora. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Quem vai ler? Apocalipse 14, verso 9. Por gentileza. Tem adoração aí? Pode repetir novamente, por favor? Verso 9, isso. Muito bem, só até essa parte aí mesmo. Temos adoração aí? Sim ou não? Sim, nós temos adoração. Se alguém adora o quê? A besta. Estamos agora falando de quem adora não a Deus, mas quem adora a besta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem adorar a besta, esse poder religioso que vai vir aí pela frente, já está aí, também vai adorar automaticamente o próprio diabo. Nós vimos isso aonde? Capítulo 13, versículo 4. Que deu ao dragão o seu poder e a sua autoridade, a besta. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Só que essas pessoas aqui, irmãos, eles não adoram achando que é o diabo, não adoram achando que é algo ruim. Eles adoram porque eles acham que é de Deus. E eles confiam. Detalhe, eles confiam nesse poder. Nos últimos dias, nós vamos ter uma reunião tríplice. A besta, o falso profeta e o dragão, capítulo 16 de Apocalipse fala isso. Eles vão se unir e vão operar milagres, prodígios, maravilhas. Até fogo vai fazer cair do céu, para, se possível, enganar quem? Os próprios eleitos. Então, se você for estudar no capítulo 13, você vai entender que as pessoas são seduzidas, em outros termos, elas são enganadas, e elas agora dedicam toda a sua adoração à besta. Eles acreditam que aquele poder, que aquilo que desce do céu, aquelas maravilhas que são feitas, são de Deus, mas na verdade não é de Deus. É de quem? Do próprio Satanás. Mas, mesmo sendo enganados, eles estão fazendo o quê? Adorando, achando que é de Deus, mas estão sendo enganados. Então aqui nesse texto a gente já vê, na terceira mensagem angélica, que existe adoração. Adoração de quem? Daqueles que adoram a besta. Muito bem, vamos agora ver capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso do 8 a 12. Por gentileza. Nós já vimos que tem adoração, vamos ver se tem julgamento. Porque se você for ler o texto aí, de Apocalipse 14, versículo 10 a 12, você não vai ver a palavra julgamento. Então nós vamos ter que encontrar se há ou não um julgamento também para quem adora a besta. Então, vamos lá. Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 a 12. Por favor, alguém leia para a gente aí. Vamos lá. Leiam, irmãos, meditem no que está sendo lido, por favor. O Nico, isso. Esse é o verso 8 a 12? Só o 8. Pode continuar. Isso.
Muito bem. Minha irmã, muito obrigado. Vocês perceberam aí? Olha o que diz o texto. O iníquo vai ser revelado. Vão se operar milagres, prodígios e maravilhas. Isso aqui é a besta, irmãos. Vão se operar prodígios, maravilhas e milagres. E aí diz assim, ó. É Deus quem permite que isso vai acontecer. Por quê? Diz o texto. Porque eles não deram crédito à verdade para serem salvos. Existe uma verdade sendo pregada na terceira mensagem angélica. Nós vamos descobrir daqui a pouco qual é. E essa verdade foi descartada. Eles adoram agora uma mentira. Eles recebem a marca, o símbolo dessa mentira, que é um dia de adoração, o domingo. E aí, Deus manda o Espírito Santo para a sua igreja, e a sua igreja vai e proclama para o mundo todo, com um poder de convicção, como nunca houve, porque agora o Espírito Santo está sobre nós, não como agora, mas com a sua plenitude. Amém, igreja? E aí, o poder de convencimento é poderoso, porque ele vem do Espírito Santo. É dobrado o poder de... Olha só, é dobrado o poder de convencimento em relação ao que aconteceu no Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre os que estavam ali, que ele pregou o Evangelho ali, quase 3.000 almas foram o quê? Batizadas, aceitaram o arrependimento, quase 3.000 almas. Quando você estuda a Bíblia, você vai entender que nos últimos dias, o Espírito Santo ele vem em dobro, irmãos. Então, o poder de convencimento da parte do Espírito Santo, e nós como anjo, instrumento de Deus, para falar às pessoas do que está acontecendo, do que vai acontecer, é tremendo. Só que essas pessoas, como diz o ditado, aqui no texto, elas não estão dando crédito à verdade. Sabe o que Deus faz? Deus faz assim, ó, não deu crédito à verdade? Beleza, então. Eu vou permitir agora que o diabo opere mesmo. Que ele faça o que ele não fez antes. Você lembra do tempo de Jó? Que caiu fogo do céu e consumiu as coisas de Jó? Os empregados de Jó? O vendaval que veio, que levantou a casa e caiu em cima. Só porque Deus fez o quê? Tirou a sua mão de Jó. Falou, ó, só não tira a vida dele. Deus vai permitir que o diabo opere com o seu poder máximo ali, ó, para enganar aqueles que não amaram o quê? A verdade. E para que tudo isso? No final diz, para que sejam julgados todos aqueles que não deram crédito à verdade. Então nós temos sim, julgamento na terceira mensagem angélica. Esse período aqui é o período que nós estaremos pregando, é a terceira mensagem angélica. Agora vai ter sentença? Nós já vimos que tem adoração, terceira mensagem. Nós já vimos que tem o quê? Um julgamento. Vai ter sentença? Sim ou não? Então, onde está? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, verso 10. Veja a sentença aí. Eu estou de olho no relógio ali, tá, irmãos? Podem ficar tranquilos. Apocalipse, capítulo 14, verso 10. Quem gostaria de ler? Voz de trovão ou brisa, mas leia. Irmãos, qual que é a sentença aí de quem adora a besta e é julgado porque não deu crédito à verdade? Qual é a sentença? Será atormentado com fogo e enxofre na presença do Cordeiro e dos santos anjos. Nós temos adoração na terceira mensagem angélica? Temos, irmãos. É quem adora o diabo, quem adora o homem. Nós temos um julgamento? Temos. Nós temos uma sentença? Temos. Qual é a sentença? Fogo e enxofre. Então, até aqui nós chegamos à seguinte questão, à seguinte conclusão. Você recebe adoração? Sim ou não? Porque quem recebe adoração vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre, que nem a mensagem que nós estudamos. Quem adora
falso Deus, quem adora o homem, quem adora o diabo por tabela, mesmo enganado, ele também vai receber a sua sentença, que é fogo e enxofre. Então veja onde você... Cuideis, diz o Espírito de Profecia, diz a palavra do Senhor, para que ninguém vos engane. Essas pessoas, o mundo inteiro, diz os textos aqui de Apocalipse, vão se dobrar e vão ajoelhar. Muito bem, nós já temos aí adoração, nós já temos julgamento, temos sentença. Vamos para a última. Você sabe por que isso acontece, irmãos? Porque essas pessoas depositaram a sua confiança no homem. Não devemos confiar em quem? No homem. Esses dias agora me perguntaram assim, por que quem que interpretava para mim o Espírito de Profecia? Quem te deu autoridade para interpretar? Eu falei, a autoridade não me foi dada por homens. A autoridade é do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas deram para eles a sua autoridade e o que eles diziam era a verdade deles. E eles confiaram nisso, e a Bíblia em Jeremias vem dizendo o seguinte, que maldito é o homem que confia no... Maldito é o homem que confia no homem. Não confie no homem. Confie na palavra de Deus. Confie no Espírito de profecia. Confie em Deus, no Espírito Santo, nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não confie no homem. E aí diz, maldito é o homem, e essas pessoas confiaram na terceira mensagem. E sabe o que é interessante? Você vê depois do milênio, isso acontecendo também. Diz assim, quando o diabo se levanta agora, e Deus ressuscita todos os mortos, quando vai ser condenado no versículo 9, todo mundo ser lançado no lago de fogo e enxofre, até o diabo, fala assim, e o diabo que os enganava, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Então, o diabo que os enganava, desde o princípio até o final, vai continuar enganando, porque ele não vai conseguir fazer com que as pessoas acreditem que foi ele que ressuscitou elas. E eles vão cercar Jerusalém, e vão tentar tomar a cidade santa. E aí é quando cai o fogo do céu, destrói a todos. Espera só um minutinho a musiquinha. Tem uns 3 minutos, vai dar. Agora vamos para a última mensagem, bem resumida. Quem adora a Deus, eu faço questão de ler essa mensagem, capítulo 14, versículos 6 e 7. Última mensagem. Versículo 6 e versículo 7. Seguiu-se outro anjo. Não, isso aqui é a segunda, só um minuto. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio tendo o quê? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. A cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo o quê? Em grande voz, temei quem? A Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O povo de Deus aqui, irmãos, ele dá glórias, porque é chegada a hora do seu julgamento, é chegada a hora do seu juízo. Agora sabe o que é importante que tem aqui? É porque diz no texto assim, ó, aqui tem adoração? Tem. Aqui tem juízo? Tem. Mas algo importante aqui, irmãos, é que mesmo vindo esse juízo, esse julgamento para o povo de Deus, o povo de Deus aqui diz assim, ó, temei a Deus e dai-lhe glória. O temer, irmãos, aqui não é ter medo de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, vem explicando que Deus é amor, e que em Deus não há o quê? Temor, não se é para ter medo de Deus. Então o que é o temer? O temer é confiar em Deus, no versículo 16 e 17, de 1 João capítulo 4, é confiar em Deus no juízo. Olha que interessante, confiar em Deus no julgamento. Que julgamento?
o que o povo de Deus já está passando desde 1844. E por que eu devo confiar? Porque é o nosso Deus, porque Ele nos ama, e porque Ele confia. Você tem que confiar, nós precisamos confiar. Sabe por quê? Porque o nosso advogado nesse julgamento é Cristo. E vocês sabem quem é o nosso juiz nesse julgamento? É o próprio Cristo. Como que o povo de Deus não pode ser absolvido? Quando você vai para Daniel capítulo 7, verso 22, sabe qual é a sentença do povo de Deus após o julgamento? Você sabe qual é a condenação do povo de Deus? Porque ele confiou em Deus, porque ele confiou e acreditou em Deus, mesmo em meio às tribulações dos últimos dias, mesmo em meio à perseguição. A sentença, a condenação é: eles agora recebem o reino, amém? E o que é o reino? Representa Jerusalém, representa a vida eterna, representa uma vida com não mais morte, não mais dor, não mais tormento, não mais tristeza, não mais miséria, não mais esse calor, nada disso. Então nós temos o julgamento, temos, e somos absolvidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos que temer a Deus, nós temos que confiar em Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que nós possamos ter entendido que o nosso papel é participar da primeira mensagem angélica, desse julgamento. Adorar a Deus, ser julgado por Deus, ser absolvido no sangue do Senhor Jesus Salvador, nosso Cristo. Porque nós confiamos em Deus. Amém. Amém. Pode ficar aí mesmo. Confiar, irmãos, em Deus. Confiar nesse julgamento que já chegou. Temer a Deus, ter confiança em Deus. Quero ler o último texto com você, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Vamos enfrentar batalhas, lutas, perseguições. Você que adora a Deus, tema a Deus, confia em Deus, porque no juízo nós receberemos o galardão que o Deus nos tem preparado. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, possamos ter entendido esta mensagem, que ela entre no nosso coração. E não esqueça, irmão, tema a Deus, confie em Deus na sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento todo especial que estivemos aqui com a Tua igreja, Senhor, em momento de adoração, leitura da Tua palavra, nos confraternizando como irmãos. Sentimos aqui, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, a serenidade, a reverência. Obrigado pelas mensagens que o Senhor nos trouxe ao coração, pelo ânimo, por desvendar a história, Senhor, que está para acontecer. E o Senhor já prometendo que vai estar conosco. Mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Nos abençoa, Senhor, como disse aqui o Gui. Aumenta a nossa fé cada dia mais em Ti. Faz um braço Teu forte aqui, Senhor, nesses últimos tempos. Nos abençoa, para que nós possamos entrar nesse julgamento, Senhor. No nome do Senhor Jesus, ser absolvido por este sangue. Podemos entrar na Canaã celestial, porque confiamos no Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus, por ser o nosso amigo, o nosso Pai, o nosso protetor e o nosso mantenedor. É o que te peço, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que a graça de Deus, a comunhão dos santos anjos,